a ligação da hemoglobina, tanto com o oxigênio quanto com o dióxido de carbono, ela é reversível. Então, em alguns momentos ela carrega oxigênio e daí em alguns momentos ela descarrega esse oxigênio dependendo de como está o meio, que é o que a gente vem falando até agora. Isso acaba funcionando justamente como um tampão para manter o equilíbrio, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, agora são quase 2 horas da tarde. Então, hoje de manhã eu tive tutorial, nós fechamos um problema, abrimos outro, eu fui secretária do que a gente abriu. Basicamente, eu anoto tudo que tá sendo falado e os pontos mais relevantes, sintetizo algumas coisas. E daí eu assisti uma aula síncrona de microbiologia, porque agora à tarde, daqui a pouquinho, umas 3h30, eu tenho laboratório de microbiologia, a gente vai curar algumas bactérias. E a gente já tá tendo algumas aulas práticas, presenciais no caso, né? Eu tenho anatomia nas sextas-feiras, né? Então agora, toda sexta-feira eu vou ter aula presencial de anatomia, em pequenos grupos, obviamente, com um monte de medida protetiva, e máscara, face shield. E daí eu também tive habilidades médicas, que é semiologia, onde a gente aprende a fazer anamnese, exame físico, na sexta-feira passada, que foi presencial. E daí agora eu vou ter essa de microbiologia, mas não é toda segunda-feira que eu vou ter laboratório, né? De microbiologia, no caso. Mas enfim, semana passada eu tive 2 provas, uma de histologia teórica, porque essa semana eu vou ter outra de histologia, só que vai ser só com imagens pra gente identificar, já que a gente não tá tendo as aulas práticas de histologia, os professores estão levando as lâminas pra gente, fotos e tudo mais, o que a gente veria no microscópio mesmo. E daí a gente vai fazer uma prova só sobre isso. Semana passada eu também tive uma prova de anatomia. Eu gabaritei a prova de histologia e anatomia, eu não sei se eu tiro 6, então eu vou pegar a recuperação. Assim, no fim das contas, a anatomia não vale tanto, mas mesmo assim eu tô muito brava, porque tudo que eu sabia todos os ossos do crânio, todos os músculos da face, do pescoço, faringe, laringe, daí caiu detalhezinhos muito bobos que eu não prestei atenção quando tava estudando, e daí eu fiquei muito brava porque caiu absolutamente tudo que eu não sabia. Foi bem difícil no começo, a anatomia é um pouco complicada porque assim, tem que ser por repetição. Então tu tem que ver a mesma coisa várias vezes. E como a gente não tava tendo laboratório, a gente só teve uma vez um laboratório antes da prova, muita coisa era muito abstrato, né? O professor chegava, falava, trazia a lâmina no slide, mas enfim, tá, isso aqui é tal músculo, isso aqui é tal osso, e ficava por isso mesmo, sabe? Então eu usei muito esse livro aqui que eu falei pra vocês, que é o Netter, de anatomia pra colorir. Então eu fui estudando por ele, fiz algumas anotações. A anatomia não tem tanta anotação, né, mas eu consegui fazer algumas bem pontuais. E daí a gente foi para um laboratório, a gente ficou umas 2, 3 horas, eu acho, eu e uns colegas com atlas e vendo nas peças, né, o que era o que, e revisando. Mas a anatomia eu acho que é repetição mesmo. Histologia eu estudei pelo material que o professor passou e foi bem tranquilo. Aí amanhã eu tenho prova de bioquímica, quarta eu tenho prova de fisiologia, quinta eu tenho prova de histologia de novo, mas daí de imagens. Na quinta à tarde eu tenho prova de informática médica e na sexta eu ia ter habilidades, mas teve um problema, eles vão transferir pra sexta-feira que vem. Na quinta-feira que vem eu tenho a cognitiva, que é a prova que une todos os problemas, né, desse primeiro módulo, que foi sistema respiratório. E na terça-feira eu tenho uma prova de microbiologia. E na outra terça eu tenho uma prova de epidemiologia. Ou seja, 1 milhão de provas, uma atrás da outra, e eu entrei como voluntária no laboratório de bioquímica. Então eu tô acompanhando um projeto sobre DXB com ratinhos. Eu fiz o curso da CEUA, né, que é um curso de ética para o uso de animais em laboratórios. Eu fiz durante as férias. E daí, como eu já tenho esse curso, esse certificado que é necessário, eu consegui entrar como voluntária no laboratório. Eu tô fazendo de 10 a 15 horas por semana. Tem sido uma experiência muito legal, mas obviamente toma muito tempo, né, durante a semana, até porque eu tenho muita aula durante a semana, tem 2 problemas por semana. Por exemplo, hoje a gente fechou um problema e já abriu outro, então eu já tenho que estudar pra fechar esse problema na quinta. Tudo bem que é o último problema do módulo, né, mas enfim, acho que vocês conseguiram me entender. E, bom, o que mais? Tá sendo bem cansativo, mas tá sendo muito legal. Mas é basicamente isso. Então agora eu vou pra universidade, eu vou pro laboratório de microbiologia.
Aí hoje à noite eu tenho que estudar pra prova de bioquímica de amanhã e já começar a estudar pro tutorial. Bom, como eu disse para vocês, eu costumo estudar para as provas a partir dos materiais que os professores disponibilizam, muitas vezes não só os slides, mas às vezes alguns artigos ou livros que eles recomendam. Mas é basicamente isso, eu tento aproveitar bem o tempo em sala de aula, quer dizer, sala de aula não, porque as aulas são online, mas eu tento aproveitar bem esse tempo que eu tenho que estar em aula para aprender bem o conteúdo, entender bem ele e depois eu poder só revisar. Mas uma coisa que é muito bom é que onde eu estudo é PBL misto, então não é 100% PBL. O que acontece? Eu tenho exceções de tutoriais, mas eu tenho matérias no modelo tradicional, então anatomia, embriologia, bioquímica, todas essas matérias, elas são no modelo tradicional e elas estão dentro do módulo. Então esse primeiro módulo foi de fisiologia respiratória. Por semestre a gente tem 3 módulos. Esse primeiro módulo foi de fisiologia do sistema respiratório, o segundo módulo é fisiologia do sistema cardiovascular e o terceiro módulo vai ser TGI. Fisiologia do trato gastrointestinal. Então, todos os tutoriais, eles vão conversando com essas matérias que eu tenho dentro do módulo, né? Com epidêmio, com bioquímica, principalmente com fisiologia, porque a gente fala muito sobre o funcionamento desses sistemas, mas toda a parte de anatomia, enfim, é muito importante. Então acaba que eu estudo muito mais para os tutoriais, óbvio, a maior parte da minha semana é estudando para os tutoriais. Eu tenho 2 problemas por semana, então eu estudo muito para os tutoriais e como eles conversam com as outras matérias, normalmente as outras matérias estão adiantadas. Então, hoje eu vi, não sei, fisiologia nas altas altitudes. E daí, daqui 2 problemas vai ser sobre fisiologia nas altas altitudes. E daí é muito bom porque eu vou reestudar essa aula e conseguir ver ela em outras fontes, né? Óbvio que o professor ele sempre vai se basear numa ou 2 literaturas, então eu gosto muito de fisiologia do Silverton e do Tortora, que é anatomia e fisiologia. É basicamente os que eu mais uso. Eu, às vezes, dou uma pincelada no Linde e no Guyton, que são os livros que os meus professores se baseiam. Mas, primeiro que eles já se baseiam no Guyton e no Lindon, então todas as referências que eles trazem normalmente vêm disso. Então, eu acho interessante procurar outros livros. Mas, segundo, que eu realmente gosto muito do Tortora e do Silverton. Eu acho que é muito mais fácil entender a matéria, o que eu estou estudando, a partir dessas 2 bibliografias. Sem contar que eu gosto muito do gráfico, isso é tosco, parece tosco, mas o design do Tortora e do Silverton me ajudam muito porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu consigo relacionar melhor e lembrar mais fácil das coisas. Então, pra mim, isso é um ponto importante. Mas é claro que eu uso diversos outros livros para coisas mais pontuais, mas no geral, o que a gente mais estuda nesse momento é a fisiologia. Então, até, por exemplo, no Tortora, ele é fisiologia e anatomia, né? Então, eu gosto muito porque acaba tornando muito mais fácil entender anatomia. E uma coisa que vocês perguntaram bastante foi sobre livro físico e PDF. Eu tenho alguns livros físicos, né? Eu tenho o Netter para colorir, tenho o Guyton de perguntas e respostas, e eu ganhei o de patologia do Robbins, mas patologia é só a partir do 3º semestre, então eu não estou utilizando, mas eu tenho usado muito livro em PDF, praticamente todos os livros que eu estudo é por PDF, e eu tenho gostado muito porque eu faço anotações, né? Então eu consigo dividir minha tela e de um lado eu deixo o PDF do livro e no outro lado eu vou anotando e daí eu consigo colocar imagens e fica muito mais dinâmico o meu processo de estudar pro tutorial, né? Mas enfim, é basicamente isso.
Vocês costumam me perguntar se a faculdade é realmente tão difícil quanto parece, quanto falam. E assim, tem muita coisa difícil, realmente. Tem alguns assuntos que são um pouco mais difíceis que outros. Mas, num geral, eu acho que não é exatamente difícil a palavra. É que, primeiro, tu tem muito conteúdo pra vencer. Eu tenho aula praticamente o dia inteiro, todos os dias. E com os tutoriais, né, que são extremamente pesados, né, porque tem muito conteúdo por tutorial, acaba que não são coisas tão simples assim, né, são coisas mais complicadas e tu tem que realmente entender o conteúdo. Claro que eu tô iniciando EAD e tudo mais por conta da pandemia, então talvez isso, entre aspas, facilite o processo, mas querendo ou não, o conteúdo é o mesmo, então eu acho que realmente esse é o problema, a gente estuda muito durante o ensino médio, durante o vestibular, às vezes decorar para fazer a prova ou algo relacionado. E na faculdade, tu tem que realmente entender, principalmente porque uma coisa vai se comunicando com a outra. Então, se tu não entender a primeira, a segunda aula, tu não vai conseguir entender a 10ª. Por isso, tu tem que estar sempre estudando, são muitos conteúdos, muitas coisas para fazer, muitas horas na semana, a carga horária é muito grande, então tu acaba ficando muito cansado. E, claro, isso torna as coisas um pouco mais difíceis, mas eu acho que eu estudo muito mais agora do que quando eu estudava no cursinho, só que eu sinto que eu me canso muito menos do que no cursinho. Eu não sei explicar exatamente, mas é claro que eu fico exausta e eu durmo ainda o final de semana inteiro quando eu posso, mas ainda assim eu estudo no final de semana tranquilamente. E no cursinho, eu lembro que pra mim era muito difícil estudar no final de semana porque eu já tava realmente exausta. E agora, nos finais de semana, realmente, eu tô cansada. Mas eu ainda consigo estudar tranquilamente. E sem contar que eu consigo sentar e estudar, mesmo que às vezes é um assunto que eu não goste tanto, porque é óbvio que mesmo num curso que tu goste, no curso que tu escolheu, vai ter um monte de coisa que tu vai ter de detestar. E às vezes tu até gosta da matéria, mas como ela tá sendo ministrada, é ruim, e daí ela te desestimula. Então, eu nunca romantizei a faculdade de medicina, até porque eu já estive na graduação em outros momentos, e eu sempre fui bem realista quanto a isso. Mas, mesmo sendo assuntos que às vezes eu detesto estar estudando, é muito mais simples sentar e estudar. Até porque na medicina, principalmente, a gente acaba se aproximando muito das pessoas da nossa turma. Então, acaba que todo mundo começa a se ajudar. Óbvio que não é tão bonitinho assim, um monte de gente se odeia e acontece muita briga, mas dentro da faculdade tu encontra algumas pessoas que tu consegue se identificar e vocês conseguem estudar e crescer juntos e torna as coisas muito menos difíceis. E como eu estou gravando esse áudio no momento em que eu já estou na metade do segundo módulo de Fisiologia Cardiovascular e as minhas provas do segundo módulo já estão chegando, é meio óbvio que eu já finalizei o primeiro módulo,
eu fechei com 8,47 e, sinceramente, nota na faculdade é o de menos. Definitivamente não é esse o ponto. Eu sei que tiveram provas em que eu fui muito bem, com uma nota muito boa, mas caiu as coisas que eu mais tinha facilidade. Em outras provas eu não tive uma nota tão boa, mas eu sei que eu entendi bem o conteúdo e às vezes eu me confundi numa questão ou outra. Então, nota é uma coisa muito relativa, mas quando a gente estuda para o vestibular, a gente fica tão apegado a isso que é um pouco difícil no começo na faculdade. Mas, enfim, foi tudo bem mais tranquilo do que eu achei que seria. E foi basicamente isso, meu primeiro módulo. O segundo módulo de cardio, já adianto pra vocês que tá sendo bem mais complicado, mas eu tô numa relação de amor e ódio com cardio, porque tem dia que eu penso que cardio é realmente incrível e realmente gosto muito de cardio, daí tem outros dias que eu tenho vontade nenhuma de estudar cardio, porque eu acho um saco. Então, mas não exatamente porque é difícil, é realmente uma coisa que eu não tenho tanto interesse e é completamente normal dentro da faculdade, vai ter um monte de coisas que tu vai gostar e outras coisas que tu vai detestar, mas tá sendo bem mais complicado. Os tutoriais estão sendo bem mais pesados e, como eu disse, as minhas provas já estão quase chegando, então... Mas, enfim, está tudo sob controle por enquanto. E eu acho que é basicamente isso para esse vídeo. Eu não sei, faz tanto tempo que eu não gravo, mas o canal não acabou, vai continuar tendo vídeo. A frequência eu já não posso garantir muita coisa, mas enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de ouvir os updates, que não foram muito interessantes, mas é isso, gente. Minha rotina tem sido a mesma coisa todos os dias, assistir aula e estudar para o tutorial, e tem sido bom, na verdade. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.